posso ouvir também. Tashidele, Tudo bem. everyone. Today, Tashidele a todos. Hoje nós estamos recebendo, iremos receber um ensinamento muito profundo, uma Doha de Milarepa, de um professor também muito especial, o venerável Drupon Khenpo Lodron Nyingel, que é o mestre de retiro e também o Khenpo do monastério de Pulahari, em Kathmandu. O monastério de Jamgon Kongtrul Rinpoche, no Nepal. E hoje nós iremos começar os ensinamentos com o Khenpo da KTD, o venerável Orgen Tenzin, que irá falar um pequeno discurso e dará uma introdução concisa sobre o Drupon Khenpo. Primeiramente, eu gostaria de dizer Tashidele a todos que estão fisicamente presentes na KTD e também aos que estão recebendo os ensinamentos online. Nós da KTD pedimos ao Lodro Khenpo Nyingel lá para nos dar um ensinamento e ele bondosamente aceitou o nosso pedido. E hoje, então, é o dia de dar esses ensinamentos. Então, para dar a vocês um pouco do contexto histórico de Drupon Khenpo, ele estudou no Shedra do Instituto Nalanda, do mosteiro Rumtek, ao assento do Gyawan Karmapa, na Índia. E após a sua graduação do Instituto Nalanda, ele seguiu para o retiro de 3 anos e após completar o retiro, Khenpo Tsutring Gyatso era o seu mestre de retiros.
Então, o local onde ele praticou o retiro, onde ele fez o retiro de 3 anos foi em Pulahari, o assento de sua santidade Jamgon Kongtrul Rinpoche, e enquanto ele praticava no retiro, o seu mestre de retiro foi Khenpo Tsutrim Gyamtso Rinpoche, e a realização de Khenpo Tsutrim Gyamtso Rinpoche já havia penetrado a mente de Drupal Khenpo Lodrön Nengyal como água jorrada na água. Então ele foi nomeado o mestre de retiro do monastério de Pulahari. E ele então tem praticado esses ensinamentos por muitas décadas. E o que ele irá ensinar agora não é meramente um ensinamento intelectual, isso realmente vem da realização do Drupal Khenpo. Portanto, é extremamente fortuito que nós temos agora essa oportunidade de receber o ensinamento de um professor tão grandioso. E agora o abbot da KTD, Khenpo Gyentsen, já concluiu o seu discurso e agora nós iremos fazer as preces de abertura. E vocês verão na tela, por favor, se juntem a nós. Nós iremos apenas ler em tibetano.
라서다 언하니 오 드링다 데라 최생기기 주로 토마라 토마 섬들 뜻이들 담에 버시기 First of all, I would like to say Primeiramente, eu gostaria de dizer um greetings to all of Tashidele you e who are saudações a listening todos Dharma vocês que today. estão ouvindo os ensinamentos do Dharma de hoje. 가상 다와 카시기는 되니 게디디기 진진 라마로데 사모 아 도율라 되니 제대 중성 되니 콩기 다 온라인 강라다 디스 찍라 취 아니 시에나 디기를 했으니 숨도 되니 디기를 시거이 되니 디레진에 다 드린 경험이 신들을 되니 아리기 된사 게디디라 아니 주제 주로 남라더니 취기 돌링 쉐기 고급 토바데 아니 가보여시 수지세시 So, few months ago, Então, há the alguns KDT president, meses, Lama a Lodro presidente da Lamo, KTD, Lama was in Lodro Lamo, Kathmandu, and I met ela her. estava em Katmandu e At that nós time, nos she asked me encontramos. E nesse if momento, então, I ela me request you to pediu teach teaching. para I eu said, okay, dar and I ensinamentos said na that's KTD. okay, E eu and that's what happening concordei, disse que today. está bem, And e isso actually, então é I'm o que very estamos happy fazendo aqui hoje. because I'm E, having this e eu opportunity estou to muito feliz teach com essa at oportunidade the de request of the ensinar KDT monastery, which is the main seat of pelo His Holiness the pedido John do Karmapa in Monastério North KTD, America. que é o principal assento da sua santidade Karmapa na 드린 América do 드린 Norte. 쉐기 아니 최디 나도 제즈밀라레바기 구 아니 콩기 셀롭 랭금 레바라 숭샤베 데두 신제기 구르데레 So the teaching I'm going to teach today Então, o is the ensinamento song que of eu irei ensinar Milarepa, hoje é Doha, uma canção de which Milarepa, was um taught to Doha, one of his students que foi named ensinado Lengum Repa, para um de and seus alunos chamado Legon the name Repa. of the guru is E o nome dessa distinguishing canção happiness é from a suffering. canção que distingue a felicidade do sofrimento. 드니 다 데두 신제기 구르디다 대화던 동을 이 켜버치네 숭기열에 디인데 드니 켜버치서기 시디 가서 날저 받은 쳐봤으니 니샤낭도 So this, when we say the Então, song of aqui, quando nós distinguishing falamos da canção que happiness from distingue a felicidade do sofrimento, suffering or miserable situation, then how do he taught sofrimento ou de was uma he taught based situação on a yogi ruim, and a general practitioner. ele se ensinou, então, comparando 다 o 당고면서 yogi e 싸와디 um 로시네 praticante 디가는 comum. 비시기하는 데스 고디버 차기를 선바요 당고 싸와 당고디 로나 So I 드니 think I'm going to read the root text, which is the E original song eu of acho que vou Milarepa, primeiro then I ler will o go texto through the raiz, a explanation. canção original do I think that Milarepa, e will be depois the então eu good darei way as to do explicações. so. Eu acho que essa será uma boa maneira de fazer isso. 다 당고 내두 신제 당고디 로나 드니 랑고 랑기 시베 내루 된단 덴베 날저 남양데 출비 제수 당내 동al 딩기 제베 쳐바 남양도 성도와 So, okay, there are a few versions of English translation on Então, this algumas Doha, diferentes and versões then da many people tradução say em this one is inglês the best dessa one, canção, e English algumas pessoas translation. me And disseram que essa according to this tradução seria a translation, melhor. it was E então, de translated by acordo com essa someone tradução, called Chris, who passed away foi already, traduzida por and uma he was pessoa chamada Chris, que já one of faleceu, the best translation of Narayana e ele Bodhi, era um dos melhores tradutores this is his de translation. Nalanda Bodhi, e Anyway, essa é a the tradução first two dele. line reads, E as the duas primeiras yogi who linhas, knows his elas own dizem: o face yogi que is conhece a sua própria content face with the e true está em nature's contato com a reality is realidade always verdadeira happy. The da natureza é practitioner sempre who feliz. follows E o after praticante que confusion and segue a produces confusão e produz suffering is sofrimento always é miserable. sempre infeliz. 다 들라드린 가서 날저 받은 쳐봤으니 니 송도와 날저 받이 남양 대화래 쳐받이 남양 두거래스 So 어디에다 Milarepa actually says two different ways. He says yogi
E o Milarepa, então, ele faz essa comparação entre dois tipos de pessoas, o yogi e o praticante comum. E ele diz, então, aqui que o yogi, ele sempre está feliz e o praticante, ele sempre está infeliz. 강사 타말바 날주르바 계종 아니 타말바 아스네 강사라 릭 넘버 숨송레 강사 타말바 난지르바 딩디 강상서라. 날주르바제 계종 선아 네가 그다 Okay. 네 계종 타말바 Okay. So if I'm going to say something between Então, between this eu falarei sobre algumas das diferenças do yogi e do praticante comum. E o Jungkook Controller ele diz que há três diferenças principais entre o yogi, os praticantes comuns e as pessoas ordinárias. 날주르바세디 아니 어레 당부 타말바세야 돼 근데 제일 세계에서는 또 녀몽 개인도 당나 타말바래 선라디 녀몽디 라 라원테나 녀몽 개인도 당나 타말바레스 녀몽 고도나 계정레스 녀몽 라모시나 날저바레스 계정도 가상서로 녀몽 네 녀몽 고네나 Okay. 네 So Jungkook says, então, o Jungkook Control ele diz que aqueles de nós que estamos sob o controle dos kleshas, ou que deixamos os kleshas livremente, nós somos as pessoas ordinárias. E aqueles de nós que conseguem suprimir os kleshas, isso quer dizer que colocam os kleshas sob o controle são os praticantes comuns. E aqueles de nós que realmente realizamos a natureza dos kleshas, esse sim é chamado de yogi. Então, eu creio que aqui, quando o Milarepa ele fala aqui sobre o yogi, ele está se referindo sobre a definição que o Jungkook Controller deu, que aqueles que realizam a natureza última do klesha é o yogi. Eu acredito que então que é isso que o Milarepa está falando aqui quando ele diz o yogi, o yogi. E então o segundo tipo de pessoa, o Jungkook Controller ele fala de praticante ou um praticante comum, ele diz que são aqueles que conseguem realmente suprimir os kleshas. Isso é que é categorizado como praticante aqui nesse texto. 다 타말바들라 릭니 샤고서레 선도다 릭니 시디고스더니 타말바스디 낭술라양 타말바임바체 애니 양 낭술라 최바임바젤라 애니 된라 타말바임바 애니 제데밀라레베델라 최바 남양두 세 최바디 따낭기 최바여라 Então, o Jungkook Control ele diz que o terceiro tipo de indivíduo são aqueles que apenas deixam o klesha seguir livremente, ou que seja, aqueles que estão sob o controle dos kleshas. Então, creio que nós podemos novamente fazer essas duas classificações de tipo de pessoa que nós chamamos de pessoas ordinárias. O que aparenta ser um praticante, mas na verdade é uma pessoa comum. E o segundo tipo realmente aparenta ser uma pessoa ordinária. E aqui o Milarepa diz que aqueles de nós que parecemos com um praticante, mas na verdade não somos nem um pouco melhor do que qualquer pessoa ordinária. 아니 나랑서 리치단게 되는 철룩당 초가 장린담라 최수진 되니 철룩드진 초가 장린의 여보제 되니 녀몽디 개인도 당시 녀몽라 드라마송아제 녀몽라 드라마다 녀몽기 니밍마삼 녀몽라 개인도 당시나 이 낭술라 최바이네 된라 그래 담을 봐라 어디인다더니 지디미라레베디바 최바 남양두 세 최바디
된데 최발라 송에 살아서 So I think when Milarepa said Então, the eu acredito que practitioner quando is Milarepa always diz que o miserable, here praticante is sempre é infeliz, the superficial practitioner, which I é o said praticante earlier, superficial. who looks Como like eu a real disse antes, aquele practitioner, que good practitioner, parece but um not really praticante, practicing um very bom Dharma praticante, praticante ultimately. real, mas na For example, verdade you know all the ele rituals, não pratica you de wear forma all the alguma Dharma o robes, Dharma. you Por exemplo, ele usa yourself todas as vestes de Dharma manage to appear to be a good e practitioner, ele tem but uma somehow aparência you de have praticante, de bom praticante. you have been not able to see the kleshas Mas as the ele não enemy, foi and capaz nem then mesmo the de klesha ver go os kleshas, ele apenas its deixa way, os and you are kleshas going under the control of klesha, livremente. and that is what Então, ele fica I think sob o controle Milarepa dos meant here kleshas. when Então, he eu said acredito que the esse é o tipo de practitioner is pessoa always que o miserable. Milarepa está se referindo, que o praticante é sempre, esse praticante que é sempre infeliz. 세딜라 신나 최바민라가 나도 디인들이 나는 나도 로비 인력이 최박이다 최념린 지역이 고림디 로비 인력이 투림라네 퇴바제 삼바제 검갸송라 손내 퇴단 삼점에 공발라랍도 저성라 So actually, we always says that those of us Então, na who verdade, nós has sempre dizemos attachment que to aqueles de this nós life que is not têm real apego a Dharma esta practitioner. vida, na verdade, não é If um we want verdadeiro to praticante de know the Dharma. process how we should practice the Dharma E well, se nós não is again sabemos qual que é o processo de Vasubandhu said in praticar o his Dharma, Abhidharma Kosha, he Vasubandhu said, disse no first of Abhidharma all, Kosha we have to have que what are the primeiramente nós morality or precisamos shila, ter moralidade ou tsutim, shila the ou precept tsutim, of the morality, os preceitos da moral ethics. moralidade. And then we have to go E through the só study então or nós listening and precisamos contemplation estudar and e nos meditation. That is how engajarmos we then em become a good practitioner. ouvir, contemplar e meditar. E só então nós nos 올라 tornamos um bom 디인들이 그래서 praticante. 술림라네 퇴바단 삼바 공바제에서 되더니 최기 냠랭기 림바레디 이나 양들이 술림라네 퇴바 삼바 공바제베 최기 림바디 세들의 신비 왕기 제나 근데 낭술라 제바이나 양 되나가래 최마인 바차고라 최단랑 차고라 So 디당 세들의 신비 최바민 제도서 디라 세들의 신바 로그 거네 근데 술림라네 퇴바 삼바 공바제나 디 최양다 차고라 디다다 술림라네 퇴성 무슨 지에서에 최술디 양다보다 따능 니여라 디 양다 따능 디 꾸능고네 에와 책으로 마도 근데 낭술라 책고라 거니 So again, even it is the Então, step how we novamente, become a good practitioner. First, we mesmo have sendo to esses receive passos para what are nós the nos tornar, o moral primeiro ethics, passo para nos and tornarmos then um bom by praticante, teaching nós that precisamos unbroken, receber os purely, ensinamentos. then we study or E listen então, Dharma, através disso, contemplation nós nos and engajamos meditation. But em somehow, still, contemplação e that is not meditação, sufficient. As mas I de said alguma forma isso earlier, ainda não é o if we are suficiente. attached Como to eu this disse antes, se life, nós that estamos means we are not apegados a a good esta vida, isso practitioner yet. significa que nós não somos Therefore, um bom praticante even ainda. Portanto, it looks mesmo exactly same from the outward, but que inner de motivation fora is again nós very parecemos important. um So praticante, if you mas have a no general fundo sense of nós ainda não somos. Então, renunciation or revulsion, then on se top você of tem that, um then you senso have to geral show de morality, repulsa and pelo you have samsara, você study, ainda you tem have que ter contemplated, moralidade you e você tem meditate. que Then estudar, that is contemplar e very meditar. good practitioner from Então, aí outwardly and sim, esse inwardly. é But um grande somehow, praticante por even fora e if também we take or internamente. took the Mas, de alguma vows, forma, morality nós or tomamos moral os ethics, votos de and if we moralidade even though study, contemplate e and meditate, mesmo que but nós somehow estudamos, if your contemplamos mind is e still attached to this meditamos, life, and if you se a don't sua have vida ela ainda é a apegada, pure se você ainda renunciation or somente ainda é devotion, apegada a essa then vida you e are você não someone who tem look like a repulsa Dharma pelo practitioner, samsara, but você not pode ser really a alguém, good você vai ser Dharma alguém que practitioner yet. parece um praticante, mas você não é um bom praticante. 올라 드리 이제 가서 아니 디 켜버디 하거나 강사 릭숨기 켜버디 하거나 드는 거는 드는 마 지금 미래에 날줄 받은 최반이기 켜버디 야구하고 그래서 뭐 So I think if you understand well the Então, eu creio que differences se between você these entendeu three bem as individuals, diferenças then entre when todos esses Milarepa is indivíduos, differentiating então, quando o or Milarepa ele está distinguishing between the diferenciando ou yogi and the distinguindo practitioner, entre o you will yogi understand e o well. praticante, você vai compreender bem sobre o que ele está falando. 올라서 다 디에들 가서 지등기 순거들라 당보 거르송들라나 날줄 봐서야지 간들라 고그래라나 랑랑기시 내륙 된다는데 봐서라 다 랑랑기시 내륙 된다는데 나줄 남양대에서 랑랑기시에서야지 따와라 내륙 된다는데 공부하라 디디디니 차게 침부 또베 따와당 되니 데라 덴바트 주도 내가 공부 니당 덴베 덴바디 나줄 봐라 해서라
So in first line, Milarepa says, Então, na primeira the linha, o yogi Milarepa who diz knows his own que o face and yogi que is in conhece a sua contact própria with the true face e nature's está em contato com a reality is verdadeira always happiness. natureza da So realidade é here, sempre when feliz. he says the yogi who knows his own face is Então, quando ele fala actually aqui do telling yogi que us conhece a sua about the própria view of face, Mahamudra. And ele then está when it falando da says visão do who is in Mahamudra. contact with the E true quando ele nature's diz está em reality contato com a is verdadeira natureza da teaching us realidade, about the ele está Mahamudra nos ensinando a meditation. So respeito da those of meditação us, Mahamudra. those Então, aqueles yogis de nós, who os possess these two yogis qualities que of the possuem essas Mahamudra duas view and qualidades da visão do meditation, Mahamudra that is e da someone we can call meditação do yogi. Mahamudra, é alguém que pode ser chamado de yogi. Hola, tinda de dambu rango rangi shesedi. Ani dikazu rangdi semla ko gora. Di semgi ngoham semgi nelu. Ani semgi sheba danda soso rangri be ishigi semgi nelu tobadela labgore. So when it Lagiare. says the Tinda yogi de who knows tawari his shigo. Então, o que ele diz and the yogi who knows his own face actually is o saying yogi que conhece a about sua the própria face of our face mind. That means the está yogi falando who da has already face da própria realized the nature of mente. his mind Então, é with um the yogi que co-immoding já wisdom. And realizou that a is própria what it face da means, sua mente, a the própria natureza da first sua part mente. of the first Então, é line. isso que significa também essa primeira parte da primeira linha. Tinda de janguluri thayagi sungro. Dali ngato tawa yak shudi garurela. Semgi ngo thongadi tawe chore sungre. Tinda semgi ngo di da che damjigi nelu chage chambudra. Che damjigi nelu chage chambu saldong sungzu juba. Tongba changche mayimba. Tongba siri dili ngato namrang be dendam am ani tongba tongkyang tam mayimba. Teni kunrigi salcha magak sindu ngo ngusung da tongba ni am yang namgun chungdengi tongni lagira. Tenda tele godeba shena saldong sungju. Di semgi nelu re. Da hingchai. Marilla, nga chik te chik se re yo. Ale lasra. Here just to lasso ultimate reality that can be expressed in words. Namdang bitandam. Enumerated ultimate. Lasso. So Jamgo Lotu Thai said again, the best Então, Django view is to Controlodro Thaya realize one's disse own mind, which que a is melhor nothing but the visão é Mahamudra, realizar a which nossa is the própria mente, que inseparability está se of referindo ao clarity Mahamudra, and emptiness. And que when we é say a emptiness, realização da emptiness claridade e is luminosidade da just mente. not a E mere quando nós emptiness. falamos de And then vacuidade, não é um mero Nangun vazio. Chokden means E Nangu emptiness Chokden with significa vacuidade which possess all the que supreme possui todas as supremas aspects. qualidades, Actually, todos it os is called supremos Namdam aspectos. Vitondam in Tibetan, E é chamado de Nanto, em tibetano, que reality that foi can be traduzido expressed in como words realidade or última, que pode enumerated ser explicada ultimate. em Onlaso. palavras. Hola. Ta di indigo so dili ngaso dela jidimila rebe dini dedu shenje dangbo sumyora. Dangbo sumdi ngaso chakchingi ngodre sumdang charni sumdu sumdu. Ta ngodre dangbo di garila ngaso semni chiguguru ngodre ba sumra. Semni chugula ngotoba. Re semni chiguguru ngodre ba sumra. Laso. Nda rango rangi shese di ini sembi nelu chigur ngodre ba di ini ngoshibe tawaji yora. Di rango rangi shese di ngodre dangbo di sumye sare. Laso. So here, out of this Então, aqui, Milarepa song, the first nessa three canção de Milarepa, line, as primeiras linhas are the introduction of Mahamudra, é a introdução de Mahamudra. E eu acredito que essa primeira parte, quando ele diz que o yogi conhece sua própria face, está então em contexto com a introdução das duas naturezas da realidade. E a introdução do Dharmakaya. Da rangsen chigi guru ngotrabadi ani rango rangi shebadre odi da deni di taware deni taware ta tawa dela temba gincha sne badi gombare songra jungle lu thayege sumana ji temba gincha mena gombe te songra deni nelu to be tawa dela temba gincha sne tumna di gomba yakshidre songra di hola chidimila nelu den songra
된당 된수디 되게 또 사와디 덴바 제소 많이 봐 될라 덴바 균체하스 내바들라 된당 덴바하세 디송했어. So when he said this, Então, quando ele diz isso, o yogi que conhece a sua própria face está em contato com a verdadeira natureza da realidade, sempre feliz. A primeira coisa é, como eu disse antes, a introdução da nossa própria mente ao Dharmakaya, e como é dito pelo Jamgon Kongtrul Lodro Tayé, até mesmo quando nós realizamos a natureza da mente, se nós não pudermos permanecer ou sustentar essa realização, então isso não é suficiente ainda. Após realizarmos a natureza da nossa própria mente, nós precisamos ser capazes de sustentar ou de permanecer nessa realização. Então, é isso que é estar em contato com a verdadeira natureza da realidade. Então, é isso que mostra a meditação. E então, o Jamgon Kongtrul diz que após realizar a verdadeira natureza da sua mente, se você puder permanecer nessa verdadeira natureza, isso é a melhor meditação. 어디 저거서더니 나도 뭐저 숨디다 뭐 돼서 들으시나 나도 심리 추구구로 뭐저 봐서로 그냥 나도 상기기 기운으로 심리 행기 추기고 나와 행지기 봐 추구해 송로 이 뭐저 넘버 2래 나와 뭐저 봐던 생 뭐저 봐서 니도 이 상기기 기운으로 송여래 이 간라 더블 해지기 찍 대반내여래 남도 행지기 봐 추구 쌀 송래 디디들은 심리 행지기 봐 남도 행지기 봐 나와 행지기 봐 디숨라더니 뭐저 숨송로 Então, primeiro eu falarei concisamente sobre essas três introduções, que são a introdução à nossa própria mente no Dharmakaya, que significa a mente coemergente, onde a mente é introduzida ao Dharmakaya, e o segundo ponto significa a radiância do Dharmakaya. E esses dois, eles são ensinados pelo próprio Buda. E, além disso, o Gampopa, então o Gampopa diz que os pensamentos conceituais, eles são o jogo do Dharmakaya. Então, essas são as três introduções: o próprio Dharmakaya, a radiância do Dharmakaya e o jogo do Dharmakaya. Algumas vezes falamos da exibição mágica do Dharmakaya. Então, a primeira linha de Milarepa nessa linha é o que diz quando ele diz: o yogi que conhece a sua própria face, ele está também nos introduzindo, ele está introduzindo a nossa mente ao Dharmakaya. Então, após nos introduzir a nossa natureza, a natureza verdadeira, a natureza da nossa mente, que é o Dharmakaya, então sustentar ou permanecer nessa realização é indicado quando ele diz em contato com a verdadeira natureza da realidade. Aqui ele está nos ensinando sobre a meditação Mahamudra. Então, aquele que pratica dessa forma a visão pura, junto com a meditação pura, ou que medita, ou que faz a meditação pura junto da visão pura, é o verdadeiro yogi.
남양대 송로. So if you think or you ask what is the benefit Então, of se being você such a pensa, qual yogi, é o then Milarepa benefício says de he's ser um yogi always dessa happy. forma? E aqui o Milarepa nos diz, ele está sempre feliz. 남양대에서 된다디 그러려나? 벤나 남양대에서디 내당 간디나 라인에 되고 연구를 해서 그러다. 된다 강을 태나양 기보래. 아니 푼순 소바 중에 기보래. 미 간데다 태나양 네 가와 내나양 되니 코랑기 서로 기르도래디 내라 라래기 말에 강사라 라래기 말에 어디 네 가와 내나양 기보래 강사디 ner절바디 되니 강사 수단형도 강사 상보등 예바 수단 도나양 ner절바들라 니가 기보래 그래 니가 뭐냐면 So the 다가는 definition of 내당 양보는 두고 거래 중에 내당 양보 가서 양 나저바디 기버서 그래 내당 두고 중에 기버서 그랬어. So the definition of being always Então, a happy here definição is de estar again, sempre feliz aqui once you have this é kind of novamente, appreciation and uma vez view, que você tem then esse tipo your de visão e emotion or your meditação, happiness, your então inner as feeling suas doesn't emoções e depend sentimentos on outer internos, eles environment não at all. dependem So mais it doesn't do matter ambiente where externo, you de qualquer are, circunstância what kind of externa. condition you are Então, in, independente de whether onde você you are está, in some de quem está à sua unconducive volta, condition or se você conducive está condition numa or unfavorable condição ruim, situation or ou good numa situation situação or perfect desfavorável ou situation, favorável, and ou uma also no situação matter what kind perfeita, of people you isso are não associating importa. with, E também good não people importa or mais bad o tipo de people, pessoa que you está à are sua in volta. this Se são always pessoas boas, happy se são pessoas because ruins, your você sempre happiness, está then your feliz, porque a inner sua feeling and felicidade, emotion ela vem, doesn't depend on outer ela não environment depende de anymore. nada That's the externo definition mais. of what Então, essa é a Milarepa says definição always happy. aqui do que é estar sempre feliz. É a definição que o Milarepa nos dá. 디디들이 되게 독초디 출배 제수 장네 동al 딩기 제바 손라. 디 최바단능들이에서 최바단능들. 들 최바기 명다. Lasso. 능술기 왕도 전에 최발라 그래. And then Então, the opposite of that, o Milarepa oposto said, disso, o the Milarepa diz practitioner who follows que é o outer praticante confusion and produces que suffering is always segue a miserable. confusão e produz So now sofrimento é Milarepa sempre is infeliz. telling us Então, agora o someone Milarepa está who nos look like dizendo a practitioner, que alguém but que not really a parece um practitioner. praticante, So mas não é, na hypocrite verdade, um praticante, or superficial practitioner. apenas é um praticante superficial. 어라서. Ele é sempre 디디들 infeliz. 되게 최바단능 되게 천지디 거리살한들 출배 제수 장 동al 딩기 제송라. 출배 제수 장세도 출바디 나서 아니 출배 사와디 마릭바레 되니 마릭발라 견도 마통 되니 마릭베 제수장 되니 디강라다 출바니바디 가르나 세딜라 셈바 코르왈라 셈바 되니 당된라 셈바 나가나시 되니 디 탐제기 싸와디 무볼랑 몸버 셈바 다 셈바 시기 왕도 송아지여라 Lasso. 딜라 되니 출배 제수장라 Lasso. So when Milarepa said, the Então, quando o practitioner Milarepa who diz, follows after o confusion, praticante que segue a now we have confusão, what is the confusion? agora nós Then, of course, temos the aqui o root of que é confusion is confusão. É claro, a ignorance. raiz da confusão é a ignorância. And then when we don't see the E quando nós não shortcoming of vemos ignorance, then we just follow as after limitações da ignorância, então nós ignorance. sempre Then what seguimos happens? as fontes de Then there is confusão. second E o que confusion, acontece então? which Então, is a being segunda attached confusão, to this que life, é estar being attached apegado a to esta vida, benefit of one's own estar self, apegado and then aos benefícios para si mesmo, taking everything as real. e então tomar I tudo miss como one of them. sendo real. 당된라 셈바 당된라 셈바 나 세딜라 셈바 코르왈라 셈바 And then yes, and being E attached to então também samsara. estar So apegado ao these four samsara. attachments, Então, when esses we have quatro that, apegos, then quando we nós cannot be a good temos isso, practitioner. nós So não let me conseguimos ser um repeat bom again one. praticante. Being Então, o attached to primeiro, samsara, estar being apegado ao attached to this samsara. life, Segundo, being estar apegado a attached to esta the vida. benefit of Terceiro, oneself, estar and apegado aos taking benefícios everything para as si mesmo. real. E quarto, And these are tomar the tudo como four sendo real. attachment. E esses são os This is quatro the second apegos. confusion after the ignorance. E isso aqui é a confusão que vem da ignorância. E aquele, então, que segue tudo isso está sempre completamente infeliz. 네가서 되는 거도 출배 제수 장세디 다 출바디 디시라 소디
출배 제수 장세들 출발 디시디 생규를 깨와 삼라 세고서 말해. 내가 견도 마다니 아니 가서 최바 양다 이내양 최바 양다 이내 출발시디 semla 산에 막게 왔다 소소 말아. 라소 생규를 깨와 삼라더니 출배 제수 장라고 해서 말해. 라소 출발들 견도 마다 와지 내가 연전도 출소나 제수 장스라고 해서 말해. 라소. So when it says following after confusion, Então, quando ele diz again, aqui, seguindo a it doesn't confusão, mean that just to have novamente, this não thought in our significa mind que ter is, esse we pensamento are following that. na nossa Because mente it's já é not seguir possible, isso, even if porque na you verdade é are perfect, impossível, genuine, até mesmo se genuine, nós formos non-perfect um praticante practitioner, it perfeito, is not possible genuíno, for us not to não é have this possível kind para of nós thought não sometimes. termos esses But the problem pensamentos is, acontecendo. if you don't Mas o recognize problema this é thought as se something você bad, não and if you reconhece think isso something como good sendo and algo ruim, follow what e Devante se says, and você that is what it means when apenas it says siga follows qualquer coisa que after confusion. surgir, e é isso que quer dizer, seguir a Olá. confusão. 뒤에서더니 나도 출배 제수 장마당 출발에 돌아왔어. 니샤라 출발에 돌아와디 나절 바래. 출배 제수 장긴디 애니 타말바함 최바 이내 최바 따나레스. 디 버달라더니 출발 깨와 강식라 제수 마당하지여라. Lasso. So now those of us or those of Então, aqueles de those people nós who are already que estão liberated from this que já são confusions are liberados called yogi, dessas fontes and de those confusão people who são os are yogis. E following aquelas after this pessoas que estão confusions seguindo are as fontes de called confusão ordinary people or são the chamadas de seeming Dharma pessoas practitioner. comuns. But there's a second Ou individual aquele in que between, parece, que which aparenta are ser um people who praticante are not genuíno. completely liberated yet, Mas há still aqueles have que não that estão thought, but not completamente following. liberados, mas eles podem ainda ter esse tipo de pensamento, porém eles não o seguem. 강식라 디 제수 마당와 딜라 넘바 군도 껴인 당해지여라. Lasso. 빵여 말에 출발이 귤라 열에 히네 디기 딜라 연전도 따고 말에 껴인도 따네 빵여기 삼바 숙침보여라. Lasso. 드네 강사대 디 고된 거 알아. 어쨌든 정글로도 사야기 개종송해야 딜라 송해서래요, 상도. So those the second and the in between individual Então, who, aqueles even though have this indivíduos kind of thought in their mind, que but they always ainda look at têm them esse tipo de something bad, pensamento na and própria they mente, mas understand eles their sempre olham para esses shortcoming pensamentos of como this sendo algo confusion, ruim, and they eles never follow entendem isso them, como and they sendo try uma very falha, hard então eles realmente se esforçam muito to shun them or to avoid them. para realmente I evitar think esses this pensamentos, kind of person essa is what it confusão. means when Então, eu Jambu Kongtrul says penso que the essa Gejong pessoa in aqui Tibetan, or you can say é o the que o Jamgon practitioner. Kongtrul Yeah. diz, que é realmente um praticante. Não. 어래. 디인도 것다 출발 딜라더니 껴인도 마다와지 딜라 연전도 출네 디 제수 장소나 드니 녀미 거려라면 둥을 세다 끼게 했습니다. Lasso. 먼저 직된 취게 열어. Lasso. 드니 직된 취게기 동바 끼게 딜라 드니 레와단 동바 이 남도기 다와나라 취 드니 남바군도 둥을 바식 연거를 했습니다. Lasso. Then now, if you ask what is the problem of Então, following them, agora, se você se pergunta then qual é o it problema will de seguir a produce only confusão, suffering. That's the problem. o That's the problema é problem. que And isso then apenas mainly vai te we trazer have something sofrimento. called E the eight principalmente worldly nós concern, temos algo and chamado we das will 8 have this preocupações strong sense of mundanas. this, what E we nós call teremos the um eight forte worldly concern, senso and then we disso will que be nós trapped chamamos de in 8 the preocupações net of our mundanas. conceptual thought, E nós and we will never ficaremos be free presos from them, na and then rede that dos nossos means we pensamentos will be never free conceituais, from então nós suffering, and nunca that is the seremos problem of livres disso. following them. E isso significa nunca ser livre do 어라. sofrimento. E esse é o problema de seguir a confusão. 나도 둥을 탐지기 따와디. 다 네가서 둥을디 또 생기 둥을라 또 나도 트로바디 류기 트로바디 생기 트로바니 열어. So this time, when we are talking about the happiness and Então, quando nós joy and estamos suffering, falando da again, felicidade, we do have to sofrimento, differentiate two different things: the physical happiness, joy and suffering. nós temos que Mental happiness and diferenciar joy. Now we are talking mainly about o the mental joy sofrimento and mental mental suffering. e a felicidade mental. E aqui é o que nós estamos falando principalmente, sofrimento e felicidade mentais. 디인데 semla 대화 첨부에는 류라 둥을 연하양되니 디 슬기 nen도 그래. 디인데 생기 트로바디 숙침을 디인데 네가 서다 또 대둑세디 생기 대둑디 또 시고서래. So
E quando nós falamos sobre dois tipos de diferentes de sentimentos, então os sentimentos do corpo e da mente, então o sentimento mental ele é mais forte. Se você, por exemplo, tem um sentimento muito confortável na sua mente, então o seu sofrimento físico, dor no corpo, ele é suprimido por essa sensação mental. Então, o Milarepa, quando ele fala aqui de felicidade e sofrimento, sempre feliz ou sempre infeliz, ele está falando sempre dessa felicidade mental, desse sofrimento mental. 직진 추기기 동바들라 때는데 레와당 동바 망부지 연구하래. 될라 때는데 창당 연구하래. 에네 레도단 창당기더니 남도디 다와나시차 디 다와나라 쓰디가서 이런 간소라 기보당 셈 시와던 대화 영화에게 고갑산이 매바 차이그래 했습니다. Portanto, os nossos gurus da linhagem, eles sempre falavam que os sentimentos, as sensações mentais, elas sobrepõem o sofrimento, as emoções do corpo, os sentimentos do corpo. Então, é por isso que quando nós temos esse forte sensação interna, isso produz medo, esperança, dúvidas, felicidade, infelicidade, apego e aversão. E isso forma, então, como uma grande rede na qual nós somos presos. Então, nós nunca ficamos livres do sofrimento da nossa mente. 강사 수단량도 조나양 눈을 바식 들그래. 되니 내당 상행 가리 중나양 눈을 바식 들그래. Então, aqueles praticantes que estão sob o poder dos 8 preocupações mundanas, é o que nós chamamos aqueles que meramente parecem um praticante, mas não são praticantes verdadeiros. E esse tipo de praticante, ele está sempre infeliz, não importa o que ele faça, não importa em qual situação ele está. Porque ele está sob o poder disso que nós chamamos de 8 preocupações mundanas. Portanto, toda situação sempre será ruim, sempre será infeliz para ele ou para ela. Então, ele sempre estará infeliz. 직진 측의 번염도 직진 측이라 좀 때내 중에 레와든 동바 탐지 그 다와 돌도 그래 다와레 돌도 그래 되게 강사대양 날줄 받은 제수 준비 되니 기본 연구를 해서 그러질라면 녀몽 방금 말해도 이네 녀몽 고년도 그러 직진 측의 번염도디 녀몽 바디 고년도 그래서 녀몽 바 고년도디 강사대양 되니 최바 양다와 인도 가서 날줄 봐 많이 내야 내륙다 또야 말아 내로 마도나야 내로도 맨날 받는 제수 틈에 되네 구양 마양 시와된 대화 연구를 했습니다. 내당 간대지네 이나양 강사 수당 도나양 아니 내 가와내나양 시대당 아니 구양 방향 연구를 했습니다. 먼저 받은 제수도 그랬습니다. And that is the difference between the superficial practitioner. E isso mostra que fala do praticante superficial e o yogi, de alguma forma, aqueles que podem ter algum controle sobre as 8 preocupações mundanas. Se você pode trazer isso sob o seu controle, então você se torna alguém que já é muito semelhante ao yogi. Você ainda não é um yogi completo, porque você não realizou a natureza da sua mente, mas ainda assim, você não permite que você mesmo seja controlado pelas 8 preocupações mundanas. Portanto, você será sempre feliz o tempo todo, não importa onde você vai, quem você vai se encontrar.
você terá uma mente muito aberta e estará sempre feliz. Então, isso aqui nós podemos chamar, já que é alguém, um praticante que já é parecido com o yogi, apesar dele não ter realizado a natureza última da mente, então ele não pode ser chamado de um yogi, de fato. 출배 제수 당내 동을 댕기 집에 쳐바디 동을 댕기 집에 쳐바디 아니 남양도 써야 돼 된다디 디엔서래. So I think that is what it means when Milarepa E eu says, acredito que é isso que significa quando Milarepa diz o praticante que segue a confusão e produz sofrimento é sempre feliz. 대도 현재 당보디 돌디지 시사에. So I have completed a concise explanation. Então, eu completei, acabei de concluir uma explicação concisa desse primeiro verso, dessa primeira parte da canção que distingue a felicidade do sofrimento. And now I'm going to move to the second E agora eu começarei a segundo estrofe da canção que foi composta por Milarepa, que diz: o yogi que repousa no ilimitado, que é inalterável e intrinsecamente puro, é sempre feliz. O praticante que segue quaisquer emoções que surjam, deixando que o apego e a aversão venham livremente, é sempre miserável, é sempre infeliz. Então, a primeira linha, quando ele diz que o yogi que repousa no ilimitado, eu acredito que é a segunda introdução, que é o pensamento coemergente, é a exibição mágica do próprio Dharmakaya. 남도 끼어서는 날줄바디 거리지길나 남도라더니 껴도다니 빵야여 말했습니다. 디인디 남도라 님부터는 마방송래. 디인디 남도라 껴도다니 빵야여 말해. 남도 뭐 추구라. Então, aqui, quando ele diz que o yogi que conhece a sua própria face e está em contato com a verdadeira natureza da realidade, então, quando você realizou a verdadeira natureza da sua mente, então você irá compreender que não há nada que você precisa abrir mão com relação aos seus pensamentos conceituais, porque a verdadeira natureza dos pensamentos conceituais é o próprio Dharmakaya. 남도 끼네 되게 말했삼 남도 님보 때니 님보 거네 각비 솔바제나 디 되니 디데베 되니 남도기 이제디 쩨마레 예선래 디데베 therefore if you think your conceptual thought something bad and if Portanto, se você pensar sobre seus pensamentos como sendo algo ruim e algo que você deveria se livrar deles, e se você tenta se livrar com algum antídoto ou algum tipo de remédio, então isso é algo que te limita. Então isso é o contrário de estar ilimitado. 이제 들어와 차게 전부 인생도 어디 이제 쯤에 이제 단 돌고 그래서. Portanto, na prática de Mahamudra, você deveria estar livre de qualquer pensamento limitado
conceptual thought is the Mahamudra. Therefore, you have to be free from the any contrived antidote or Estar livre de qualquer limitação é o Mahamudra. Então, você deveria estar livre de qualquer tipo de limitação aos pensamentos. 아니 교화메바 깨미도 돌도 그래 그러나 아니 소라 차르바바나시 소라 차르바나들이 차르바는 소지 추니 에완이 통마로 지도 되도 그러 어디 남도 껴와들라 아니 마주바 랑바수샤나 아니 교화 탐제 깨미도 돌도 그래 그러나 소라 차르바바나시레스 So if you don't do anything, whenever Então, you se get você some conceptual thought, and if you can não rest fizer nada quando within você tem os non-conceptual pensamentos, then e se it você will puder testify repousar its own self, and then it will just sit there. nisso, então os próprios Just for pensamentos eles vão se example, pacificar por si it's mesmo. like rain falls Portanto, on the ocean, or por lake, exemplo, é pond, como whatever you said. Then the water a of the rain chuva que will cai. combine with Então, a água the da water from chuva the ocean or the lake. que cai sobre o rio ou sobre um oceano, a água que cai da chuva, ela se torna a mesma que a água do oceano. Então, se você não tenta rejeitar ou seguir os seus pensamentos, se você apenas repousa de uma maneira sem limites, então os pensamentos eles vão se pacificar no seu próprio lugar. Então, essa é a prática. 연된데다는 제수 마장하지 마주에 방랑라 샤고 그래. 근데 샤나 근데 디홀라 송도 교메 랑서다 송도 샤나 거래차 그래 라는데 남도 니바 초고 말에 근데 남도디 규동 깨메도 돌도 그래. 페나 근데 솔라 카와 바바나 시ям 솔라 차르바바 거래라는 리기라 솔라 카와 바바나 소다 에르미도 드레도 그래. 솔라 차르바나 소다 에르미도 드레도 그래. 디인다더니 남도디 계진이바 남도 기기 말에 아니 미도명한도 돌도 그래서 So if you are able to remain Então, se você é capaz de repousar ou de permanecer nesse estado ilimitado, sem rejeitar os seus pensamentos conceituais, com nenhum antídoto e sem segui-los também, então eles serão liberados na sua própria natureza. Um exemplo disso é, por exemplo, a chuva que cai no lago. E esse tipo de pessoa, ela sempre poderá transformar os seus pensamentos na sabedoria dos pensamentos não conceituais e então liberar esses pensamentos. Então, as pessoas que podem praticar dessa forma, que têm esse tipo de realização, elas são chamadas de yogis. E quando você é capaz de transformar os seus pensamentos conceituais em sabedoria não conceitual, então todos os pensamentos eles se tornam suporte para a sua prática. E esse tipo de yogi sempre está feliz. E como eu disse anteriormente, quando ele diz aqui sempre está feliz, isso quer dizer que não importa com quem você está associado, que tipo de situação você está passando, e não importa o que acontece, a sua felicidade e alegria interna, ela não depende de nenhuma circunstância externa. Portanto, esse tipo de yogi, ele sempre está feliz, não importa onde ele está. Olá. Digi dokchola jungsur jesu dangni chagdang rangar sobe cheba namyang du sungro
And then the opposite of it is Milarepa said, E o oposto disso, como Milarepa practitioner diz, who follows whatever feelings arise, é o letting praticante que attachment and segue aversion qualquer come as sentimento they que please, surge is always miserable. e deixe que o Olha, apego e a aversão sim, surjam livremente, está sempre infeliz. chebatanang tamalba chebi susu tamalba chebi susu nebe chebatanang di tene garjigillan jungsur jesu dang sora jungwa na sorwa gari badla kyonde tag mare kyondang yindengi name cheg mare tene di jesu dang do gre di jesu dang no dumde gari yung gre lam no tene chagdang ki gre ene rewadang doba maung bala rewadang doba ki gre 대바단 다다의 중설라 차당 계획에 상인 니스 단에 상인 니스 리스 제네들이 창바도 나와 계획에 어디에도 데려가 창당다를 거기 또번 얘기 칭도 그랬습니다. So those ordinary people who appear to be like a Então, as practitioner, pessoas ordinárias que parecem um praticante, que nós podemos chamar de praticantes hipócritas ou praticantes superficiais, eles seguem quaisquer sentimentos, quaisquer emoções que surjam. Eles não veem as falhas dessas emoções. Então, eles deixam que o apego e aversão, apego e raiva, eles apenas surjam livremente. E isso produz esperança e medo. E o resultado disso é que eles sempre estão completamente infelizes, não importa o que eles estejam fazendo. E novamente, esse praticante, a razão para ele estar sempre, para ele ser um praticante falso, é que ele está sempre infeliz, não importa qualquer situação. E agora, o segundo ponto importante. Nós temos as diferenças entre o yogi e o praticante comum, e como Jamgon Kongtrul Lodro Thayer, ele fala dos dois tipos de indivíduo. O Gejong, que também é traduzido como asceta ou um monge. Esse é o segundo tipo de pessoa. Então, a primeira é aquele que não importa qual tipo de pensamento ele tenha, ele não faz nada, ele não tenta rejeitar e nem tenta seguir. E então ele apenas permite que ele seja liberado no seu próprio lugar. Esse é o yogi. E aqui o segundo tipo de indivíduo é aqueles de nós que seguem quaisquer emoções que surjam. E principalmente nós deixamos o apego e a aversão surgindo livremente. Então o Gejong, o asceta, é aquele que, apesar dele não poder permitir que os seus pensamentos sejam liberados do seu próprio lugar, ele ou ela, pelo menos, não segue os pensamentos. Então, essa pessoa, ela tenta evitar que as emoções surjam com diversos métodos por entender as diversas falhas das emoções. Então, isso é categorizado como o terceiro tipo de indivíduo. So that the second person or second individual, we can call him a genuine practitioner, even though he Então, cannot esse segundo indivíduo, que nós chamamos eles de que é um tipo de praticante, ele, apesar de não conseguir deixar os pensamentos pacificarem no seu próprio lugar, ele ou ela não segue o pensamento. Então, por entender as falhas
das emoções, dos pensamentos, ele pelo menos tenta evitar e aplica o antídoto nos pensamentos. Então, aqui é o que nós chamamos de Gijong, ou asceta, ou monge. Então, essa pessoa, ela pode experienciar uma alegria que é semelhante à alegria do yogi. Tendria gansa tanda changdang redogi tongba bet koran rol thugu mare di hinayang teni dela kyundu tani nyembo tingi betu jigi yabada changdang redogi dibadi tesu lhelo chagiro lhebo. So even this kind of person, Então, até mesmo esse tipo de pessoa, apesar dela não ser capaz de liberar completamente os pensamentos imediatamente, ele pelo menos solta essas amarras do pensamento. Então, ele experiencia a felicidade. Tene naljur badan jesu tumbe chikpa manyong na jesu tumbe dewa nyongre tene dedo ne masa gale naljur be gobang de tobegi ini korangi 중화 더 들어와 상마디 tene chingwa masha bache ini chingwa le 돌려기 naljur be lamla 주게기 ngondo am naljur be gobang tobegi lamdu kedo 그래 dinzang rim기 naljur be gobang tobayang chagire 강사디. And this kind of practitioner who has the loosen the knot or the net of hope E esse tipo de praticante que já rompeu nessa rede de pensamentos, ele não é um yogi ainda, mas ele tem uma grande oportunidade de alcançar esse estado, esse mesmo estágio do yogi, porque ele já se soltou dessa rede de pensamentos conceituais e das emoções, de medos, esperanças e dúvidas. Então, gradualmente, essa pessoa ela vai alcançar o estado do yogi. Então, nós podemos dizer que esse é o estado preliminar ao do estado do yogi. So I think Jamgon Khonto Rinpoche has taught three types of individual, yogi, Então, eu creio que como Jamgon Khonto Rinpoche ensinou sobre três tipos de pessoas, o yogi, a pessoa comum e o praticante, e nessa canção aqui específica do Milarepa, ele fala dos dois tipos de indivíduos, do yogi e da pessoa comum. E indiretamente, eu acho que ele também está ensinando sobre o terceiro tipo de indivíduo que é demonstrado que é descrito pelo Jamgon Khonto Lodro Thaye como sendo o asceta ou o monge. 아니 대륙 신지 니바데드니 제가 durdizi shutai 가서. So I think I have done a concise Então, eu acredito que eu completei uma explicação concisa, um comentário conciso na segunda linha, a segunda estrofe dos ensinamentos da canção, distinguindo a felicidade do sofrimento. 디젤라 대륙 신지 숨바디 숨바드레 숨바디기 나 사와딜로나 당보 나와 추구르 또네 레도 토숨체베 날줄 남양데 밥줄 토저 제네 최기 고만는데 치바 남양도 세리 레도. Então, agora, o terceiro ponto da canção Distinguindo a Felicidade do Sofrimento. Então, o texto raiz dessa doha diz: o yogi que realiza que as aparências são dharmakaya e tem as esperanças, medos e dúvidas cortados, é sempre feliz. O praticante que age de forma impulsiva e inconsequente ao não manter as 8 preocupações mundanas sob controle é sempre infeliz. And doesn't keep the 8 concern in check is always miserable. Olá. Tá diga 드네가서 나와 추구르도네 아니 레도 투tum체베 날줄 남양데 세야디. 나와 추구르도 세야디. 모두 숨바디 숨어서래. 다 모두 숨바디 그러더라면 나와 추구이 라오도 모두 봐 숨으로와.
So when it says Milarepa says the yogi who realizes appearances Então, are Milarepa diz, o Dharmakaya. yogi que I think realiza as Milarepa is experiências são teaching us Dharmakaya, the third eu acredito que aqui introduction o of Milarepa pointing está out nos introduction. ensinando, Let's say ou usually dando motto, mais Tibetan instrução motto de is we say apontamento, pointing out introduction or instruction, and then which is Nawa Chogu. que é Nawa Chogu And then Po. this is introduction of the appearance Então, essa é a being the introdução radiation das of Dharmakaya itself. aparências, sendo a radiância do próprio Dharmakaya. 나와 디 추구 랑웨레 세디 당나도 당보드니 나도 출배 차라다 셈샤 아니 델레 셈기 남도 체 아니 셈기 버샤 세발라드니 치료기 나와 저도 중 디디드니 나와다 남도 니가디 셈레 중 하셔와라 That's all. 디인디가 드니 나도 뭐저 제디가 당보 셈디 치구구로 뭐저 드니 셈 치구구로 뭐쳐서는 딜라데니 셈레 데니 중 남도디 추구 랑설도 뭐쳐그라 쳐야래 레라고 차그라 어디인디드니 셈 박차세베 또비 나와 나와지여라 디 나와디 셈 추구로 뭐쳐서나 디 박차세베 또비 나와드니 나와디양 추구 랑외도 뭐쳐야래 레라고 차그라 뭐저 섬디 디르는데 That's all. So usually when we say we have our confused Então, mind, geralmente, quando nós and then dizemos que because of that nós confused temos a mind, we nossa have mente different kind confusa, of conceptual thought, and then from então nós there, temos then all the diferentes suffering pensamentos arises. conceituais, e disso todo Therefore, sofrimento when surge. you are given the pointing Portanto, out quando then nós first of all, recebemos what a you do instrução de is that your apontamento, mind is primeiro o Dharmakaya. que nós dizemos é So que a when your mente mind é o is Dharmakaya. introduced to be Dharmakaya right Então, away, quando a sua mente ela é then it is introduzida easier. como sendo Whatever Dharmakaya, comes from então é mind, mais fácil. O que quer que surja na mente, is os the pensamentos play of conceituais, Dharmakaya itself. é o jogo And do then próprio Dharmakaya. all the confusion, Então, confused toda a confusão, appearances, again, todas as that aparências came from your mind confusas, is the radiation of Dharmakaya. elas So são this is a how própria you are radiância do being, Dharmakaya. given the pointing out instruction. Então, é assim que nós somos dados ao apontamento de introdução. A nossa mente é o Dharmakaya e os pensamentos, eles são o jogo mágico do Dharmakaya. E as aparências que surgem a partir das nossas tendências habituais da mente, elas são introduzidas como sendo a radiância do próprio Dharmakaya. Então, esses são 3 tipos de instruções de apontamento do Dharmakaya. Olha só. Diante da nawa chugu guru ngotre sede de nawa chugu rangwe do ngotre ba sede sungro. Di labju go nawa de de nangdong sungju ro. De dongshin do nawa nangshin do dongwa nangdong sungju do ngotre ba de la ngotre du ga su de nawa di chugu rangwe do ngotre ba sede de sunga sare. Di da de nawa chugu guru to ba di najor ba sigre sungre. So when Milarepa said that então, quando Milarepa diz que o yogi que realiza que as aparências são Dharmakaya, aqui, novamente, quando nós falamos do Dharmakaya, então nós falamos que o Dharmakaya é a união de aparência e vacuidade, é a inseparabilidade de vacuidade e aparência. Então, a aparência é a radiância do Dharmakaya. Então, quando ele diz aqui que o yogi que realiza que as aparências são Dharmakaya, é isso que ele quer dizer aqui, que as aparências são a radiância do Dharmakaya. Tene dela tene tene sangbo dang nyemba nisu simba yungu mare tene sangin tamje ronyam ene koga da nyangde ni sangin du simba yungu mare konde ni ronyam odi inde tene ronyam gi tawa to gre odi to na tene sangbo la rewa dang nyemba la toba rezo gi tawa tamje roldo gre es. So when you have the certainty free of doubt that então, quando você tem essa certeza livre de dúvidas, então as aparências
elas são a própria vacuidade. Então, não há diferença entre aparência e vacuidade, elas são uma só, inseparáveis. E então você se torna completamente livre de dúvidas a respeito disso. E então você não tem mais pensamentos de se apegar às coisas como sendo boas ou ruins, porque você já realizou o que nós chamamos de um só sabor. E você também não tem mais pensamentos que dizem que o samsara é ruim e o nirvana é bom e assim por diante. Porque você já tem a realização do um só sabor, do samsara e do nirvana sendo o mesmo. Portanto, você não tem mais, digamos, esse apego dualista, essa fixação dualista com as coisas sendo boas ou ruins. Porque você já tem a realização de que tudo é exatamente igual. Então, você tem essa realização do um só sabor. 나와 치고 구임발라더니 태섬집에 따와 길을 끼디 가서 애니 될 때네더니 성인당 콜데 성인 탐제 애니 로념도 또야디 간디스 용거래서는 나가서 애니 능동 수주기 따와도나 셈디다 나도 남칼라 따와나시 구양보 차그래 디디더니 구양보 차는 셈디 정보 차그래 해서 디디 구양보다 정보 차는 셈디 아니 셈기 녀몽베 동안메바 셈 시와도 해봐차 그래서 디디디니 구양보 당보 아니 셈 잠보스나더니 두번메바 시와도 대화용 그래서 디인자들이 지디밀라레베 딘디 날저바디 남양 대화래서 So when you have this certainty that all appearances Então, of quando se tem Dharmakaya, essa certidão de que todas as aparências são do Dharmakaya, então você se torna livre de se fixar em algo como sendo bom ou ruim. Por exemplo, o samsara é ruim e o nirvana é bom. E você se torna livre disso. E, portanto, você é sempre feliz. E a razão para isso é porque quando você está livre, ou quando você é liberado desse tipo de pensamento, quando você está livre de apego e de medo e esperança, e livre das emoções como raiva e assim por diante, então a sua mente ela se torna muito espaçosa, então a sua mente ela se torna muito maleável. E nesse caso, então você pode ter todas as boas qualidades surgindo na sua mente, como por exemplo, paz, alegria. E é por isso que Milarepa diz que o yogi que realiza que as aparências são do Dharmakaya, ele é sempre feliz. olá o 디르베드니 나줄바 디기 독초디 가르스나더니 쳬바타낭 데송레 디 책디가도 밥줄 토절 제니 최기에 고만님베 쳬바나면도 And then the root text, the song of Milarepa. E então o texto raiz da canção de Milarepa, o oposto do yoga ele diz, quando ele está falando a respeito do praticante, o praticante que age de forma impulsiva e inconsequente, ao não manter as 8 preocupações mundanas sob controle, é sempre feliz. 디가서더니 밥줄 토절 제바 세디 가서 딱제 마당네 되니 졸람제야여로 졸람다미다 되니 기디김바다 상해임베 페네기들이 제바 가야메바 제바디 전에 팽기레 네기레 되니기 딱제 가야메바 아니 제바디 기디 가야임바당 데두 거린용그레 제바디 전에 되니 딱제 가야메바 되니 강중중 제야들라 제바 밥줄 쓰고라. Então, a primeira linha onde Milarepa diz, o praticante que age de forma impulsiva e inconsequente, o que significa isso? É que são aqueles que agem sem pensar no resultado do que eles estão fazendo, sejam ações mundanas ou não mundanas, se isso vai produzir sofrimento ou não, eles agem dessa forma sem examinar, sem analisar apropriadamente e apenas fazem e falam o que quer que eles queiram, eles apenas agem dessa forma.
E é isso que significa agir de forma impulsiva e inconsequente. 다 데려베드니 밥절단 토지집어디 연구에기 중풍되거라나 셈기나라 아니 취기기 똑바디 지딘 취기기 똑바더라. And then the reason why people are acting in that way is E a because razão they pela are qual as under the pessoas control of agem what we dessa call forma again the eight worldly concern. é porque elas estão sob o controle do que nós chamamos de preocupações mundanas. So if you don't see Então, se você não vê as falhas das 8 preocupações mundanas, se você não aplica nenhum antídoto, e se você apenas permite que as 8 preocupações mundanas apenas te controlem, é isso que nós chamamos do falso praticante que age de forma impulsiva e inconsequente. And then the primary antidote of this eight worldly concern is então, o antídoto principal para isso é pensar, contemplar a impermanência e a hora da morte e abrir mão do apego a essa vida. And I think when we talk about this eight worldly concern, again there are two types of it. E eu acredito que quando nós falamos das 8 preocupações mundanas, um está relacionado com essa vida e o outro está relacionado com a próxima vida. 디기 독초 시들라 드니 타지도 견다기로 디디 세 디기 디 각초던 독초 시들라 드니 견도 인진도 타지도 따와디 세들에 되게 지든 책이 또 봐라. So the thought of let's say the eight worldly concern is então as 8 preocupações mundanas we always think if somebody press you, nós sempre pensamos get some gift. Se alguém te elogia, ou se te dá presentes, ou se nós nos tornamos famosos, então esses são os prazeres, dessa vida que nós pensamos sempre como sendo algo bom. E o oposto disso, nós sempre pensamos como sendo algo ruim para essa vida. Então, é dessa forma que eu penso que as 8 preocupações mundanas se relacionam com essa vida. 인디기 차디양 데라양 견 님이 망보여래 데니 레기네라 삼로다나 세디드니 미진초 시데라양 인데 망보여래 디인지 것들이 세 딜러데비 지디 추게디 본념적으로 이내양 코로라 시바디 여러 개와지마 나 폴리기위 개보토고 에네 하나미 고마 사이 온보 선보 계징고 고마 톱고 삼바여나 디가레 치마라데비 지디 추게 또 봐도 디 개와지마 폴리기위 개보토디 가수다 나도 땀님보 니바 아니 때바 소라데와디 분수소바 연거래 어디인들이 그걸 깨와지마더니 먼저 하나미 고방 분수소바 통고도 선배 치마더니디 치마기 최게라 신바예베긴 세례다 말에 이 지디 치마라데베 최게기 또 버려도 Então, se você meditar muito a respeito da natureza impermanente da vida, então você se tornará livre disso que nós chamamos de 8 preocupações mundanas. E, novamente, se você pensar a respeito dos causas e efeitos kármicos, então você irá descobrir que aquilo que nós pensamos como bom também tem tantas coisas ruins
E aquilo que nós pensamos que como sendo ruins também tem um lado bom. Portanto, se você realmente meditar bem na natureza impermanente da vida e nas causas e efeitos kármicos, então você se tornará igual àquele que já tem a realização de um só sabor. Então você ficará livre das 8 preocupações mundanas. E é isso que eu disse antes, que as 8 preocupações mundanas relacionadas a essa vida. E na próxima vida, se você deseja ter um nascimento num reino mais elevado, por exemplo, se você gostaria de ter um renascimento como um rei, como um rei ou como um monarca universal, então eu não sei realmente se esse é o significado de Chakravartin, mas se você quer ter isso na sua próxima vida, então nós temos o que nós chamamos, você quer ser louvado pelos outros, você quer ter fama, quer ter prazer, e todas essas coisas. E também, se você quer renascer no reino dos deuses, como o reino de Brahma, Indra, e assim por diante, isso é o que nós chamamos de 18 preocupações mundanas que estão relacionadas com a nossa próxima vida. 예중 양다요 말에디 그냥 세들레 실로 양다요로 디디 최바로 기부충을 해디 그냥 최바로. So if you have meditated well on impermanence, then Portanto, se você meditou bem a respeito da impermanência, we have a full of attachment to this life because of this worldly ed concern. But if you have geralmente nós temos apego a essa vida devido às 8 preocupações mundanas, mas se você medita a respeito da natureza verdadeira deles, então você fica livre desse apego. E mesmo que se você não se torne ainda um praticante perfeito, você terá um pouco de controle a respeito daquilo que nós chamamos de 8 preocupações mundanas. E como nós dizemos, dentre os 13 tipos de indivíduos, esse é o indivíduo de capacidade inferior, ou Kepo Chunyu, tibetano. 세 치마로 때문에 지든 최기기 심바디 연양 세 딜 때문에 처음이다 봐 길었겠네 세 딜 때문에 지든 최기기 심바디 돌서나 되니 최바 차고 아래 이내한다 기부 중으로 Então, mesmo que você ainda tenha as 8 preocupações mundanas na sua mente, porém, se por meditar na impermanência corretamente, se você se torna alguém que está livre dessas 8 preocupações mundanas relacionadas a essa vida, você ainda é um praticante, mas de alguma forma você ainda vai ser um tipo inferior de praticante. Olha, dinheiro 세 딜 때문에 최기 처음이다 봐 길었겠네 세 딜 때문에 최기 고년 소나양 되는 건서 미게 외쳐 봐 미교 주기 저 방도 그래 디인다더니 밥줄당 토지 줘봐디 방도 그래서 디인다더니 제 디르데베 지든 주기 또 봐요 고만네나 되네 퇴바당 삼바 고바 숨가 전에 되나 돈바시 수dim송아 수dim송 되네 퇴바제 삼바제 고바 전에 이 수dim당 최선 공선디 이 최단능 책을 말도 최양다 책을 말해서 Então, se nós não somos capazes de trazer sob nosso controle as 8 preocupações mundanas,
Então, não And importa no matter quantos how much study votos we nós do, tomemos, and não importa no matter quantos how much estudos nós façamos, contemplation we do and e também não meditate we importa quanta do, contemplação, we are quanta still not meditação, perfect or nós ainda genuine, não somos um praticante practitioner. We genuíno. are just a hypocritic or superficial practitioner. But Nós somos if apenas um you praticante become superficial ou someone hipócrita. after meditating on Mas se você impermanence se and torna alguém someone who is que able to após bring praticar na under your impermanência control this worldly é alguém que pode eight trazer sob seu concern, controle then at least essas you 8 are a preocupações, practitioner, even though you are still the então você é sim um inferior praticante, individual mesmo practitioner. que você seja ainda um praticante de nível inferior. 직진 추기 최딜라 신비 왕기 직진 추기기 똑발라 동배 왕도 성내 아니 추짐단네 제바 삼바 건바숨 비출디 제나양 디드니 담비 최수 마로 인장 디기 녀몽기 녀보 마로 이제 아니 녀몽 폐하기 긴도 그래 어디니 인자드니 딘데기 최숨 군숨기 제바디 드니 밥줄당 토조차 그래 했습니다. So if you have no control, if you cannot keep the eight worldly Então, se você concern in não check, tem controle, se você não pode manter essas 8 preocupações mundanas sob controle, whatever study you do, contemplation and meditation, they are all improper. não importa todos os tipos de práticas e votos que você faça, isso realmente não é, de fato, a prática do Dharma. 뒤 남양 아니 눈을 바시는 그래 했습니다. 내당 근데라 이내래 내 가와내래 강사 수단 도내래 되니 뒤 탐지 눈을 바시기 있겠는 그래 해서 강사들라. And those kind of person who doesn't keep the eight E esse worldly tipo de concern in check pessoas is always que miserable. não mantém as 8 preocupações sob controle, ele está sempre infeliz, não importa onde ele vai, não importa onde essa pessoa vá, em qualquer situação, com quem ele está, ela sempre estará infeliz. Porque ela está sempre sob o controle das 8 preocupações mundanas. Olha, 되게네. 대두 현재 순바디 이 된다 도지지 애니 시차서 파질 간도 뒤서 차례사래 이렇게 뭐. Então, hoje o horário já acabou, já terminou, e por hoje, então, nós iremos parar por aqui. Eu acredito que isso, então, completa a explicação concisa do terceiro ponto da canção Distinguindo a Felicidade do Sofrimento. Olha, 대다 최섬제백에 또디 랑신 숨진 탐적이 지도 뭐하다 뭐놈기 탐절 나와라 이슈. Então, por favor, vamos fazer agora a dedicação do mérito e de qualquer mérito que nós tenhamos recebido desse ensinamento, de ensinar, escutar o Dharma, vamos dedicar para o benefício de todos os seres sencientes. Okay. Okay, let me join, please. Oi sonam de ye tam je se bai ni thom ne ye be ta na ya tham je je ga ya na je pa la ya ro ba ye se be so la ro wa ra cho jam ba la ba wo je tra khen ba quân đô sang bộ thế yan thế xin thế thế ta quân ye jesu da lo yin ge wan thế ta tham ji nam do mo sang ge go san yin be xin la xin yin be yin de be xin la yin de be yin de be xin la ge xin ra ho wa ya ma la do ba ra jo yin na de wa so so mo pen de nam khai kya ba ra do na do nga da ge go kha wa do nga ge ya so dong bo jo ben za sa do samaya ma na ba la ya ba so do na ba ti ta de me ba ba su to ga me su bu ge me ba wa na de me ba wa sa wa se me de ya so wa ko ma se de me ze dam pi re ya go ro hong ha Sawata Tanka Dambedra Mame Madam Mahasamaya Sato